A Subaru deu maior força pro Natsu Sawa encontrar seu antigo amigo Hidaka, só que a gente corta um pouco pro Rintaro e pra Kaoruko fazendo a ligação. O Rintaro lembra que hoje é o dia do simulado da prova, e aí a Kaoruko diz que ela ficou muito feliz quando soube que os dois estavam indo juntos, e que a Subaru se abriu pro Natsu Sawa. Depois dessa pequena conversa, nós voltamos pro Natsu Sawa, e ele procurou em todos os lugares possíveis, mas ele não faz a menor ideia de onde o Hidaka esteja. Bate aquele arrependimento dele não ter pego o número do Hidaka, e aí o Natsu Sawa fica em silêncio por um tempo, somente se lembrando da força que a Subaru deu pra ele. Depois, o Natsu Sawa pega sua bolsa, e ele continua a procurar pelo Hidaka, até que alguém entra na sala, deixando o Natsu Sawa bem surpreso. Simplesmente era o Hidaka entrando ali, e ele já chegou falando que alguém tinha falado que o Natsu Sawa estava procurando por ele. O Natsu Sawa nem esperava por isso, então os dois ficam ali em silêncio por algum tempo. E aí o Natsu Sawa se lembra mais uma vez daquela força que a Subaru deu pra ele, então ele cria coragem e chama o Hidaka pra conversar. Depois disso, nós cortamos pros dois num parque sentados em silêncio. O Natsu Sawa até tinha comprado alguma coisa quente pra poder beber, mas a mão dele tava congelando de nervosismo e de ansiedade. Mais uma vez, o Natsu Sawa se segura naquelas palavras da Subaru, e ele toma coragem e fala pro Hidaka que ele sente muito. Ele vacilou em ser tão insensível com o Hidaka, justo quando ele estava se esforçando tanto nos estudos. Ele também sabe que ele demorou muitos anos para se desculpar, mas desde que ele viu o Hidaka ontem, a mente dele vem remoendo todas aquelas memórias daqueles dias. O Natsu Sawa se lembra daquele tempo que eles passaram na biblioteca estudando, e ele se arrepende de não ter aceitado o pedido do Hidaka para ser ensinado. Se o Natsu Sawa tivesse dito sim, ele não teria criado aquela barreira entre os dois, aquela mesma linha que ele sempre criticou os outros alunos terem feito com ele. Talvez o Natsu Sawa não tivesse feito amigo ter aquela expressão, então ele pede perdão mais uma vez. E aí, depois de ouvir tudo isso, o Hidaka fala que o Natsu Sawa não precisa se desculpar por nada. Na verdade, o Natsu Sawa estava certo, e ele não tinha se esforçado bastante para poder aprender. O Hidaka diz que ele foi horrível, deixando o Natsu Sawa bem surpreso. Depois o Hidaka se vira, ficando de frente pro Natsu Sawa, e aí ele comenta que uma vez o Natsu Sawa falou que ele amava estudar, e aí o Hidaka conta que realmente é verdade, que ele realmente amava, mas isso era só quando ele era pequeno. Sempre que ele estudava, ele conseguia ver o progresso, e aquilo era muito bom, era muito divertido, mas com o passar dos anos, isso só virou uma obrigação para ele, para que ele não decepcionasse as pessoas ao seu redor. E aí o Hidaka confessa que ele não sente essa felicidade há anos. E quando os dois estavam na biblioteca, enquanto eles faziam o dever um ao lado do outro, era nessa época, era aí que ele tinha voltado a se divertir estudando. O Hidaka se aproximou do Natsu Sawa quando ele tinha que ficar em primeiro nas provas. E também, ele tinha que satisfazer as expectativas da sua mãe. Só que quando ele foi falar com o Natsu Sawa mal prestou atenção nele. Até mesmo ofereceu para ele não fazer a prova só pro Hidaka ficar em primeiro lugar. Ele simplesmente não se importava com aquilo. E aquelas palavras foram algo totalmente inesperado pro Hidaka, já que o Natsu Sawa sempre era o número 1, e o Hidaka achava que o Natsu Sawa era alguém orgulhoso pelo próprio esforço e talento. Depois de falar aquilo, os dois ficam em silêncio por algum tempo, e aí o Hidaka conta que ele acabou fracassando nas provas para entrar no fundamental, e não satisfazer as expectativas dos outros, era exatamente o que apavorava ele. Foi por isso que ele explodiu naquele dia, jogando tudo em cima do Natsu Sawa. Depois ele continuou se esforçando ao máximo, até não conseguir mais parar, nem mesmo fazer uma pausa, e o único momento que ele se sentiu livre foi quando ele estava com o Natsu Sawa, que não se importava com suas notas, e foi ali que o Hidaka conseguiu ficar em paz. Mas não foi só isso, ele sabia das expectativas dos professores sobre o Natsu Sawa, e também como é que os colegas se sentiam sobre ele, e o que ele percebeu é que o Natsu Sawa só via tudo isso como caras feias, e ainda assim, ele parecia não se importar. O Natsu Sawa simplesmente não se importava com o que os outros pensavam, ele apenas seguiu seu caminho, e por isso o Hidaka passou a achar o Natsu Sawa um cara bem legal. Ele queria ser mais como o Natsu Sawa, e depois de encontrar esse objetivo, ele se sentiu quando era criança, e aí ele voltou a ser capaz de estudar por ele mesmo. Mas mesmo assim, o estresse é por causa das notas caindo, e dele reprovando, acabaram virando um trauma, e ele descontou no Natsu Sawa, deixando ele com aquela expressão triste. Tudo o que o Hidaka sentia pelo Natsu Sawa era gratidão, e foi ele que ajudou ele a lembrar o que trazia felicidade para a vida dele. O Natsu Sawa foi um amigo, e mesmo assim ele vacilou. Então o Hidaka chora e pede desculpas pro Natsu Sawa, e aí vê aquilo, deixa o Natsu Sawa desesperado. Ele fala pro Hidaka que ele não precisava chorar, só que simplesmente o Hidaka não conseguia parar. Depois disso, eles fazem uma pausa, e o Natsu Sawa conta que ele começou a ajudar seus amigos na escola. Quando ele fez isso, ele percebeu o quanto era difícil, e aí ele percebeu como é que o Hidaka era incrível ensinando os outros alunos antigamente, como se fosse algo normal pra ele. E aí o Natsu Sawa aceita aquele favor que o Hidaka pediu há anos atrás, aquele favor de ensinar o Hidaka. O Natsu Sawa abre um sorriso, e aí ele conta que ele ficou bem melhor nisso, em ensinar as outras pessoas. Depois de ouvir isso, o Hidaka fica meio surpreso, e ele solta uma risada, dizendo que ele não tem certeza disso, e que talvez ele que deveria ensinar o Natsu Sawa. E aí o Natsu Sawa também abre um sorriso, e claramente ele aceita. O Natsu Sawa e o Hidaka estão finalmente se acertando. Nós vemos os dois voltando juntos daquele simulado lá na Universidade T. O Hidaka conta que ele nem imaginava ver o Natsu Sawa nesse simulado, ainda mais porque ele tinha ouvido que o Natsu Sawa foi estudar lá na escola Shidori. Parece que um professor tinha contado no dia da cerimônia de graduação. Depois o Hidaka pergunta se o Natsu Sawa escolheu a escola Shidori por causa da briga dos dois. E aí o Natsu Sawa percebe que o Hidaka tinha ficado preocupado com isso por todo esse tempo. Mas ele responde que ele foi estudar na Shidori porque ele quis. Ele encontrou um motivo para ir para aquela escola, e foi a sua primeira escolha. Ele também não se
arrepende dessa decisão e ele se diverte bastante todos os dias. Aquilo não foi culpa do Hidaka, então ele pode ficar tranquilo. E aí o Hidaka sorri aliviado. Assim que o Hidaka volta a olhar pra frente, o Natsusawa fala sobre a escola Kodemaria. E aí isso faz o Hidaka se virar assustado, perguntando de onde o Natsusawa ficou sabendo. Depois vemos que o Natsusawa observou o Hidaka, mesmo depois deles pararem de ser amigos. E ele viu que o Hidaka se esforçou dia após dia. Então reprovar nunca foi algo que passou pela cabeça do Natsusawa. Além disso, o Natsusawa teria ido lá na escola Kodemari, caso eles não tivessem conseguido se encontrar hoje depois da prova. E aí o Hidaka fica impressionado pela mudança do Natsusawa. Ele tá bem mais honesto hoje em dia. O Natsusawa até concorda que ele mudou, e ele conta que tudo foi graças às pessoas que estão ao redor dele. Ouvir isso faz o Hidaka perguntar se a Subaru tem algo a ver com isso. E aí o Natsusawa toma um susto sem acreditar que o Hidaka conhece ela. O Hidaka conta que no dia anterior, ele viu o Natsusawa e a Subaru juntos na estação. Ele tinha ido estudar um pouco mais, e acabou saindo um pouco mais tarde. Ouvindo isso, imediatamente o Natsusawa fica feliz por eles terem cobrido o uniforme com os casacos. Depois o Hidaka continua falando. Ele conta que hoje ele ficou esperando do lado de fora para poder falar com o Natsusawa, até que a Subaru acabou passando por ele, e então ele aproveitou a chance para poder perguntar para ela. Quando o Natsusawa escuta isso, ele se preocupa com a Subaru e pergunta como é que ela reagiu. O Hidaka conta que ela se assustou no começo e acabou sendo pega de surpresa, mas ela ajudou e disse que o Natsusawa ia estar dentro da faculdade procurando pelo Hidaka. Depois o Hidaka pede pro Natsusawa agradecer a Subaru, mas não foi só pela ajuda para encontrar o próprio Natsusawa, também foi porque a Subaru pediu pro Hidaka ouvir o que o Natsusawa tem para dizer, já que hoje ele se tornou alguém que consegue encarar as pessoas de frente sem fugir. E ela também disse que tinha certeza que o Natsusawa ia aceitar qualquer coisa que estivesse pesando no coração do Hidaka, e ouvir aquelas palavras foi o empurrão que o Hidaka também precisava. Depois daquilo, o Natsusawa fica em silêncio, e ele só responde que entendeu. O Hidaka pergunta se eles são amigos, e se eles estudam na mesma escola, mas o Natsusawa responde que sim, que eles são amigos, mas que ela estuda em outro lugar. Ele conta que ajudou a Subaru para estudar pro simulado, e em algum ponto ele acabou decidindo também fazer. Ao mesmo tempo, o Hidaka observa aquela expressão, completamente diferente, no rosto do Natsusawa, mas o Hidaka percebe que ele não tem intimidade para fazer tantas perguntas sobre a relação dele com a Subaru. Então ele pergunta pro Natsusawa se ele também pretende ir pra Universidade T, e aí o Natsusawa responde que ele ainda não tem certeza sobre isso. Depois o Hidaka volta a dizer que ele é grato pela Subaru, já que foi ela quem ajudou o Natsusawa a ter motivação de novo, e que ele fica bem feliz por isso, e também porque foi a Subaru quem permitiu que eles se encontrassem de novo. O Hidaka abre um sorriso e fala que caso o Natsusawa decida ir pra Universidade T, talvez eles possam se tornar rivais de novo. Então o Natsusawa abre um sorriso e fala pro Hidaka não se arrepender de ter dito isso. Depois o Hidaka pergunta como é que foi o simulado pro Natsusawa, e ele conta que no primeiro dia foi bem difícil. Parece que o mesmo aconteceu com o Hidaka. Talvez se eles tivessem se encontrado antes, eles poderiam ter consertado tudo, e aí ter tirado notas melhores naquele dia. Ao mesmo tempo, enquanto eles conversam, o Natsusawa fica pensando que achou que conversar assim com o Hidaka seria totalmente impossível. Ele conseguiu apagar aquela linha que separava os dois, por causa de todos os amigos que fizeram ele crescer como pessoa. Depois disso, vemos a Subaru chegando em casa. Assim que ela pega seu celular, ela vê que recebeu uma mensagem da Kaoru e da Yuzuhara, parabenizando ela pela prova. Antes mesmo de abrir aquelas mensagens, a Subaru já abre um sorriso, se lembrando do Natsusawa e do Hidaka. Ambos queriam poder conversar um com o outro, e ela torce para eles terem conseguido. Até que do nada, uma mensagem do Natsusawa chega no celular dela, e ele agradece pela conversa de ontem, e contando que ele conseguiu conversar com seu amigo. Ver aquilo já faz a Subaru abrir um sorriso, e aí os dois começam a conversar. O Natsusawa conta que o Hidaka tinha pedido para ele agradecer a Subaru, e aí vemos que a Subaru ficou um pouco preocupada com a reação de susto que ela teve naquela hora que os dois se encontraram, mas depois ela se lembra que o Natsusawa estava extremamente nervoso ontem, e aí ela fica aliviada por tudo ter dado certo. E aí na mensagem seguinte, o Natsusawa agradece a Subaru por tudo, então vemos os olhos dela bem felizes, sabendo que ela vai dormir super bem essa noite. A gente corta pro Natsusawa lá na estação de trem, e ele tinha acabado de receber uma mensagem de boa noite da Subaru. Ela estava bem cansada, e ela desejou que o Natsusawa também descansasse. O Natsusawa olha pro celular, percebendo que ultimamente algo tem mexido com seu coração, mas ele ainda não sabe se deve procurar o motivo desses sentimentos. Meio que ele não quer deixar as coisas mais difíceis pra Subaru. Depois, lá no fim da página, nós vemos que o Rintaro ainda tá acordado, somente estudando algumas receitas de doces. Agora me digam aí, a essa altura o Natsusawa já deve ter percebido que ele gosta da Subaru. Vocês acham que ele vai ter coragem de dar o próximo passo? O Rintaro e a Kaoruko vão assistir um filme de terror juntos. Os dois estavam no cinema, e dá pra ver o quanto a Kaoruko tá nervosa com isso. Ela tá comendo pipoca sem parar. A gente volta um pouco no tempo e eles acabaram de terminar algumas provas. A Kaoruko pergunta se o Rintaro tem planos pra próxima folga dele, e ele conta que ele tava querendo ver um filme. Ouvir isso deixa a Kaoruko meio chateada por ele não ter chamado ela. E aí o Rintaro responde que ele até pensou em chamar, mas depois ele pega o celular e ele começa a pesquisar. E aí ele mostra o filme que ele queria ver, e era um filme de terror. A Kaoruko toma um susto só de olhar aquela capa, e aí ela fica meio na bad. E aí o Rintaro até oferece ver outro filme com ela, mas a Kaoruko toma coragem
coragem, e ela insiste que tem que ser aquele filme. Isso faz o Rintaro se lembrar do dia na casa mal assombrada, e também do dia do aniversário dele, e aí ele acha que vai ser igualzinho. Depois vemos os dois no cinema, e o Rintaro decidiu sentar bem perto da saída, pra Kaoruko poder ir embora caso ela queira. E aí o Rintaro fala pra Kaoruko avisar assim que ela quiser ir embora, mas ela insiste pra ficar até o final do filme. Então o Rintaro tenta acalmar a Kaoruko, contando que esse filme não é tão assustador, mas isso não significa nada pra Kaoruko, ela tem medo demais. A Kaoruko continua comendo pipoca pra tentar se acalmar, e ela já tá na metade do balde. Depois o Rintaro pergunta o que fez ela querer assistir um filme de terror. Ele até entende do dia do parque porque era aniversário dele, mas agora... E aí a Kaoruko diz que seria legal que eles tivessem interesse em comum, e mesmo que ela se assuste agora, um dia ela deve acabar se acostumando. Ter mais coisas em comum não é uma ideia, por isso que ela decidiu ir pra lá. Até que as luzes começam a se apagar, e aí a Kaoruko fala bem baixinho que não precisa se preocupar, enquanto ela estiver ao lado do Rintaro, ela vai ficar bem. Ficar do lado do Rintaro deixa a Kaoruko mais confiante, e aí imediatamente o rosto do Rintaro fica corado. Depois disso, a Kaoruko se vira pra tela, e aí ela sente que seu coração já começou a palpitar. Ao mesmo tempo, vemos que o Rintaro ainda tá meio sem jeito, sem saber se ele vai conseguir se concentrar naquele filme. E aí, conforme o filme passa, o Rintaro vai tomando seu refrigerante, até que a Kaoruko agarra o braço dele. Ela fica bem assustada, e o Rintaro se pergunta se ela já chegou no seu limite. Uma cena assustadora aparece, e aí a Kaoruko fecha seus olhos. Depois, o Rintaro pergunta se ela tá bem, só que ela tá tremendo bastante e ela nem responde. Logo em seguida, o monstro aparece, fazendo a Kaoruko quase pular daquela cadeira, e aí ela agarra mais forte ainda o braço do Rintaro. Então vemos que realmente o Rintaro não tá conseguindo se concentrar, por isso que ele pensou que seria bom assistir o filme de terror sozinho. Depois ele olha pro rosto da Kaoruko, admitindo pra ele mesmo que isso não é tão ruim, mas ele ainda se sente meio mal por ela tá sofrendo tanto assim. Se passa um tempo e o filme acaba, e nós vemos as pessoas começando a sair daquela sala, e quando a gente vê a Kaoruko, a gente vê que o filme também acabou com ela. O Rintaro comenta que ele ficou impressionado, ele não achou que a Kaoruko fosse aguentar até o final. Depois a Kaoruko se vira pra ele, com um olhar meio vazio, e pede pra ligar pra ele essa noite antes de dormir. Ela tinha ficado com muito medo, e diz que não entende como é que o Rintaro consegue assistir isso, como se não fosse nada demais. E aí ele ri, e diz que ele já tá acostumado. Depois a Kaoruko comenta feliz sobre a cena do protagonista derrotando aquele monstro, e diz que aquilo foi bem legal. Os dois começam a comentar sobre o que eles acharam de cada cena do filme, e aí vemos que eles estão se divertindo bastante fazendo aquilo. Depois o Rintaro deixa a Kaoruko escolher o próximo lugar, e aí a Kaoruko pensa um pouco, e diz que tinha ficado curiosa sobre uma confeitaria que ela viu. E aí ela chama o Rintaro pra ir lá, e ele aceita. Até que a barriga da Kaoruko começa a roncar, e ela conta que ela ficou tão assustada que deu até fome. Depois eles saem dali pra comer, e a Kaoruko olha pro Rintaro e chama ele pra assistir outro filme de terror juntos no futuro. O Rintaro fica meio surpreso, já que a Kaoruko tava com medo, mas ela responde que isso não importa. Aquela lembrança no cinema vem na cabeça dela, de quando ela tava cheia de medo, e ela olhou pro Rintaro e ele tava sorrindo pra ela, e também de quando ela conseguiu abraçar ele pra poder se acalmar. Então a Kaoruko abre um sorrisinho, aceitando passar por tudo isso pra poder abraçar o Rintaro o quanto ela quiser. Ela pretende aproveitar cada chance que ela tiver pra fazer isso. Chegou o dia de irem na confeitaria que a Kaoruko escolheu, e pouco antes vemos a Kaoruko no seu serviço. Ela tá bem concentrada assistindo aquele cozinheiro trabalhando. A dona pergunta o que fez a Kaoruko querer prestar mais atenção na cozinha. Isso é diferente, normalmente a Kaoruko só fica encarando a comida quando ela tá morrendo de fome. E aí a Kaoruko responde que ela só quis admirar o processo de cozinhar. Ela elogia o cozinheiro dizendo que ele é muito talentoso, e aí ele já abre um sorriso e oferece fazer qualquer refeição que a Kaoruko quiser. Ao mesmo tempo, alguns clientes chamam pela Kaoruko pra ela anotar o pedido, e aí a Kaoruko corre até lá. Ela vai pensando no futuro e que pretende dar o seu melhor enquanto ainda pode. Depois aquelas clientes descobrem que a Kaoruko namora e elas querem saber tudo, mas a chefe não deixa. A Kaoruko tá no horário de serviço. Depois nós cortamos pra loja do Rintaro. A Kyoko acaba pedindo pro Rintaro ajudar no sábado, mas ele diz que ele tem um encontro com a Aguri e que ele não vai poder ajudar. A Kyoko fica apenas olhando pro Rintaro, até que ela fala que ele não precisa chamar a Kaoruko desse jeito. Ela já sabe que os dois usam o primeiro nome um com o outro. Parece que a Kyoko viu durante o Natal e aquilo deixou ela bem surpresa. Ela também fala que ela não fica brava pelo filho não poder ajudar na loja e que ela deseja que eles se divirtam bastante. Depois temos um flashback do dia que eles foram assistir aquele filme de terror. A Kaoruko tinha mostrado uma foto da confeitaria que ela queria ir, e é justamente a confeitaria que a família do Rintaro tinha ido quando ele era pequeno. Era uma confeitaria de um estrangeiro que cuidava de tudo sozinho, e ela acabou ficando bem popular. O Rintaro não esperava que a Kaoruko soubesse da existência dela, mas a Kaoruko conta que a mãe do Rintaro contou pra ela uma vez que ela foi visitar. A Kaoruko diz que queria conhecer a pessoa que causou aquele impacto no Rintaro com o bolo. Ela queria ver que tipo de pessoa ele é e também provar aquele bolo. Ela pergunta se o Rintaro vai nessa confeitaria de vez em quando, mas ele responde que não, que é bem longe de casa, e que ele também não foi desde aquela vez quando ele era criança. Depois disso, vemos o Rintaro pensativo em casa. Por todo esse tempo, ele nem pensou em voltar lá, mas agora ele fica se perguntando se aquele confeiteiro ainda trabalha lá. O Rintaro se lembra daquele bolo, e ele quer saber o que ele vai sentir quando ele comer ele mais uma vez. O Rintaro começa a ficar animado, e aí no sábado vemos os dois chegando naquela confeitaria. Assim que eles param na frente, o Rintaro tem a mesma impressão que ele teve há anos atrás. Aquela confeitaria é extremamente elegante. A Kaoruko percebe o Rintaro paralisado e ela segura a mão dele, guiando ele lá pra dentro. Lá eles encontram aquela confeitaria lotada de pessoas. O Rintaro se lembra de que as memórias daquela época não eram tão boas, mas vendo aquelas fatias de bolo brilhando como se fossem pedras preciosas, ou aquelas
aquela atmosfera agradável ao redor. Tudo isso faz ele sentir a mesma coisa que ele sentiu anos atrás. É como se ele tivesse viajado no tempo. Rapidamente, a Kaoruko decide correr até a fila, porque o lugar já tá bem cheio. E aí o Rintaro olha pra dentro da cozinha, procurando aquele confeiteiro de anos atrás, mas parece que ele não tá lá. O Rintaro se contenta com isso. Depois os dois vão até a vitrine olhar aqueles bolos. Todos parecem deliciosos, e a Kaoruko nem sabe qual que ela quer provar. Até que quando ela se vira pro Rintaro, ela vê a porta da cozinha se abrindo lentamente. O confeiteiro loiro sai de lá de dentro e ele já vai diretamente pro Rintaro. E o que ele pergunta é se o Rintaro gosta de fazer bolos. E aí, quando o Rintaro olha pra cima pra poder responder, ele fica bem surpreso. O confeiteiro ri e diz que a expressão do Rintaro tinha deixado ele bem feliz. Só que o Rintaro tinha ficado ali paralisado. Ele tinha acabado de encontrar a pessoa que fez todos aqueles bolos com um sorriso brilhante no rosto. Depois o confeiteiro pede desculpas por ter assustado o Rintaro e a Kaoruko, e ela diz que tá tudo bem, e ela elogia a aparência dos bolos. Ao mesmo tempo, o Rintaro fica somente pensando como é que esse cara sabia que ele fazia bolos. Depois vemos a Kaoruko bem animada. Os dois são sentados na mesa, prestes a provar o bolo. A Kaoruko pega um pedaço. Depois ela levanta sua cabeça, olhando pra expressão no rosto do Rintaro. E então ela abre um sorriso. Ela diz que o Rintaro tava com a mesma expressão de mais cedo, quando ele tava olhando a vitrine. E aí o Rintaro pergunta que expressão é essa? A Kaoruko responde que viu uma expressão amarga e frustrada no rosto dele. E ela acredita que foi assim que aquele confeiteiro loiro descobriu que o Rintaro gostava de cozinhar. Ela e o Rintaro são pessoas diferentes. Comparado a ele, tudo o que ela prestou atenção foi no gosto e na aparência daquele bolo. E aí, enquanto ela fala isso, aquele confeiteiro loiro se aproxima e diz que é verdade. Os confeiteiros aperfeiçoam os produtos todos os dias para ver o sorriso no rosto dos clientes. Então, aquelas opiniões deles são a maior recompensa possível. Ele para bem na frente do Rintaro e pergunta o que o Rintaro achou daquele bolo e qual o sabor do trabalho deles. O Rintaro acabou de encontrar aquele confeiteiro que inspirou ele a mudar a cor do cabelo e colocar brincos. O Rintaro e a Kaoruko estavam na confeitaria desse cara, e aí ele viu uma expressão diferente no olhar do Rintaro, fazendo ele se destacar. Depois, enquanto o Rintaro e a Kaoruko estavam comendo, aquele confeiteiro apareceu e perguntou o que eles acharam do bolo. Assim que aquele cara aparece, o Rintaro fica meio surpreso, sem falar nada. E aí a Kaoruko quebra o gelo, contando que ela gostou bastante. Cada fatia é linda, e dá vontade de comer somente de olhar. O confeiteiro fala que fica muito feliz só de ouvir isso, e que ele pode perceber o quanto ela ama bolos. Depois, ele olha para os clientes na loja e diz que é grato a todos eles, que recompensam com sorrisos e opiniões. Mas esse também é o motivo pelo qual Rintaro se destacou de todas aquelas pessoas. O confeiteiro abre o sorriso e conta que faz tempo que ele não se sente tão feliz em ver alguém encarando o trabalho dele com tanta frustração. Foi por isso que ele não conseguiu evitar de se aproximar do Rintaro. Só que quando o Rintaro vai responder, um outro confeiteiro aparece chamando pelo chefe. Aquele funcionário dá uma bronca no chefe por ele estar fugindo da cozinha quando a confeitaria tá lotada. Depois o chefe agradece pela preferência e aí ele volta pro serviço. Então a Kaoruko e o Rintaro voltam a conversar. Ela pergunta se ele foi o cara que o Rintaro viu quando ele era pequeno, e aí o Rintaro diz que sim, e que ele não esperava encontrar aquele cara ali. A Kaoruko fica feliz, mas o Rintaro ri. Ele acabou ficando muito nervoso pra conseguir conversar com ele. Depois a Kaoruko fala que ele entende o porquê dessa confeitaria ter tanto impacto sobre ele naquela época. Provando esses bolos, ela conseguiu sentir que eles dão força pra ela poder seguir em frente. Então o Rintaro se lembra da primeira vez que ele provou os bolos desse chefe. Olhando pro Rintaro, a Kaoruko pergunta se ele tava tão animado da última vez que ele veio, e aí o Rintaro responde que sim. A Kaoruko acha incrível aquele chefe não ter mudado depois de tantos anos. E aí o Rintaro abre um sorriso concordando. Então se passa um tempo, e depois que eles terminam de comer, a Kaoruko fica bem feliz e diz que ela gostou bastante de tudo. Ela até fala que ela vai comprar algumas coisas. Parece que a família dela tinha pedido pra ela levar alguns bolos pra casa, eles também querem provar. Então o Rintaro deixa a Kaoruko sozinha, pra eles não acabarem ocupando espaço demais na fila. Assim que a Kaoruko sai dali, o Rintaro vê ela com seus olhos brilhando, tendo certeza que ela também vai comprar algo pra ela. Lá do canto, o Rintaro levanta seu rosto, podendo observar todas as expressões das pessoas, felizes, comendo e se divertindo. Ele olha pro chefe percebendo que ele é incrível. Foi ele que teve essa visão, ele que fez esse trabalho e os bolos que deram a vida pra esse lugar. Até que do nada, o chefe se vira e vê o Rintaro olhando pra ele. E aí ele vai lá e faz um sinal, pedindo pro Rintaro esperar. E aí o Rintaro fica meio surpreso. Depois os dois voltam a conversar, e aí o chefe percebeu que a Kaoruko foi comprar mais bolos, e ele ficou bem feliz. O Rintaro conta que ele tinha ficado ali atrás esperando por ela. Depois ele pergunta pro chefe se ele pode estar conversando agora. Foi por causa daquele funcionário que deu uma bronca nele, mas tá tudo bem, um pequeno intervalo não vai fazer mal. Ele sabe que tudo não vai desmoronar se ele sair dali um pouquinho. Depois o chefe diz pro Rintaro que tem algo que ele queria perguntar enquanto ele ainda pode. O chefe pergunta se o Rintaro é um estudante, e aí o Rintaro fala que sim. Depois ele comenta como o Rintaro é alto e sobre os brincos nas suas orelhas, parece que eles têm algo em comum. Ele conta que às vezes ele até esquece de girar e só percebe quando a equipe dele dá uma bronca nele. E aí ouvindo isso, faz o Rintaro perceber que aquele primeiro dia foi só uma coincidência. Para aquele chefe usar brincos pode não ter um significado muito profundo e ter sido só um acidente, mas pro Rintaro foi algo muito precioso. Depois o Rintaro cria coragem, e aí ele pergunta por que aquele chefe decidiu virar um confeiteiro. Aquilo pega o chefe de surpresa, e ele conta que foi apenas um impulso. Ele não tinha nenhuma razão nobre para poder se gabar. Depois
depois ele pede desculpas por estar desapontando o Rintaro. Ele pergunta se o Rintaro quer trabalhar com isso, mas o Rintaro fala que ele ainda não se decidiu. Ele tinha visto algo no olhar do Rintaro, como se ele amasse fazer bolos. O chefe fala que achou que o Rintaro era como ele, mas tá tudo bem. No final, ele não precisa transformar seu hobby numa profissão, mas quando ele viu o rosto do Rintaro, ele percebeu que o Rintaro estava pensando sobre isso, e que vai ser bom o Rintaro sempre se lembrar daquela amargura que ele sentiu. O chefe conta que desde que ele abriu a própria confeitaria, ele começou a ter uma visão clara do tipo de bolos que ele queria criar, e tudo isso só veio depois que ele se tornou um confeiteiro. Ele dedicou todo o seu coração a se lembrar daquela amargura que ele sentiu, e uma hora isso acabou trazendo ele até onde ele tá agora. O chefe pergunta se o Rintaro acha isso impressionante, encontrar algo que ele gosta, a ponto de levar ele tão longe. E claro, isso sem falar no orgulho que vem depois da amargura inicial. É algo que não dá pra colocar em palavras. Simplesmente fazer bolos é algo incrível pra ele. Ouvir isso faz o Rintaro se lembrar de toda a sua trajetória fazendo bolos, desde os momentos difíceis até a felicidade de ver as pessoas queridas pra ele comendo aquele bolo. E aí ele responde que sim, realmente é incrível. Um pouco depois a Kaoruko volta e acaba interrompendo aquela conversa, então ela pede desculpas. O chefe fala que não tem problema e que poder conversar com o Rintaro foi incrível pra ele. E depois ele pede pra eles visitarem a loja mais vezes. Só que agora ele precisa voltar pra cozinha porque os funcionários estão bem bravos com ele. Mas antes que o chefe pudesse se afastar, o Rintaro chama por ele. O Rintaro nem sabe o nome daquele cara, mas ele não consegue deixar de pensar o quanto aquele homem fez por ele sem ao menos saber. E aí o Rintaro se curva profundamente agradecendo. O chefe fica meio surpreso vendo aquilo. Depois ele abre um grande sorriso e diz que essa fala é dele e que ele também espera um dia poder provar os bolos do Rintaro. E aí ao mesmo tempo a Kaoruko observa em silêncio e seu rosto começa a ficar corado, cheio de felicidade e alegria. O Rintaro e a Kaoruko tinham acabado de sair daquela confeitaria do chefe loiro. A Kaoruko manda uma mensagem contando que ela se gabou bastante pra família dela de todos os bolos que ela comeu. E o Rintaro responde agradecendo a Kaoruko por ter levado ele até lá. Ao mesmo tempo, o Rintaro passa pra uma família que o filho dele estava querendo comer bolos. E aí ele se lembra daquela conversa que ele teve com o chefe. E depois disso vemos o Rintaro na frente da confeitaria da sua família. Mas nós cortamos pro outro dia e aí nós vemos a Kaoruko bem cansada. Acontece que as meninas estavam na aula de educação física, mas parece que elas são péssimas jogando basquete. A Subaru aparece se juntando com a Kaoruko e ela estava extremamente cansada. Ela não tinha energia nem mesmo pra conversar. Ela tava chateada porque ela queria melhorar nos esportes, e aí a Yozuhara fica consolando ela. Depois elas comentam sobre a chuva que vai cair, e que isso pode estragar os planos delas, porque elas iam se encontrar com os garotos depois da aula. Então nós cortamos pra mais tarde, e o Rintaro e a Kaoruko estão trocando mensagens. Ele pretende levar um presente pra Kaoruko na casa dela, e ela oferece pra ela pegar, mas ele recusa, porque ele vai se sentir mal se ela acabar pegando chuva. E aí vendo aquela mensagem, a Kaoruko fica somente pensando no quanto o Rintaro é cuidadoso com ela. Depois a mãe da Kaoruko pergunta se o Rintaro vai até lá, e a Kaoruko fala que sim. E aí enquanto elas estão conversando, simplesmente o irmão da Kaoruko chega em casa, só que ele tava trazendo o Rintaro junto. A mãe da Kaoruko fica bem feliz em ver o Rintaro, e essa é a primeira vez que ela tá vendo ele de cabelo preto. E ao mesmo tempo, a Kaoruko tá em choque sem palavras. Depois, ela começa a dar uma bronca no irmão dela, mas o irmão dela conta que eles apenas se encontraram na estação de trem. O Rintaro pede desculpas por ter aparecido do nada, e depois ele entrega o presente pra Kaoruko. Ele fez um bolo como sempre, e ele torce pra ela gostar. E aí já vemos a felicidade no rosto da Kaoruko, antes mesmo dela comer. Ao mesmo tempo, a mãe dela observa de canto, e aí a Kaoruko diz que o Rintaro só veio pra entregar aquele bolo. Mas a mãe dela pede pro Rintaro ficar mais um pouco e comer junto com eles. Ouvindo isso, a Kaoruko fica em choque de novo, e ela se lembra do estresse que o Rintaro sentiu das outras vezes que as pessoas comeram os bolos que o Rintaro fez bem na frente dele. Então ela fala pra mãe que elas não podem prender ele assim, só que pra nossa surpresa, o Rintaro aceita bem de boa e diz que seria um prazer ficar e comer com elas. E aí a mãe prepara a mesa. A Kaoruko também tinha ficado bem surpresa, e ela pergunta se o Rintaro tem certeza, mas ele parece bem confiante, ele fala que ele precisa se acostumar com esse tipo de coisa. E aí eu vi isso, deixa a Kaoruko meio pensativa. Depois, quando eles se juntam, o irmão da Kaoruko comenta sobre o mangá que ele tá lendo, e quase solta um spoiler pro Rintaro, mas ele consegue cortar antes. A Kaoruko também fica meio com ciúmes. Ela queria sim estar mais perto do Rintaro, mas acontece que o irmão dela foi mais rápido. Depois a mãe pede pra Kaoruko ajudar levando os pratos. E aí cortamos pra hora que eles abrem a embalagem do bolo e ele tá bem bonito e todos gostaram bastante. A mãe da Kaoruko comenta que o bolo tá incrível, e aí o Rintaro conta que ele acabou enchendo o caderno dele com rascunhos pra ter uma boa ideia. Ela fica bem impressionada e comenta que deve ter sido bem estressante pra ele, mas o Rintaro responde que não foi nem um pouco. E aí ele olha pra felicidade no rosto da Kaoruko e no rosto do irmão dela, e aí ele conta que na verdade foi muito divertido. Depois vemos todos juntos na mesa comendo o bolo, e o Rintaro olha pra reação de cada um deles. Ele vê a felicidade no rosto do irmão da Kaoruko, depois ele olha pro rosto da mãe dela, e por último, quando ele olha pra Kaoruko, nós vemos que ela tá sentindo como se esse bolo tivesse passado uma sensação gentil pra ela, enchendo ela com um sentimento morno e bem animado. O Rintaro começa a pensar que essa é uma expressão diferente da que ela fez quando ele deu o bolo de aniversário. Se não fosse pelo aniversário da Kaoruko, ele nunca teria encontrado essa felicidade, essa amargura e a alegria de fazer bolos pra outra pessoa. Ele espera ter conseguido passar esse sentimento com esse bolo, e que
ela entende a gratidão dele, por ser a razão dele ter começado a fazer bolos. Também a gratidão por ter ajudado ele a encontrar o sonho que ele quer alcançar. Tudo isso foi graças a ela. Depois nós vemos o Rintaro se despedindo da família da Kaoruko e ele agradece por poder ficar mais. E aí a Kaoruko conta que o bolo tava muito bom. O Rintaro chama pela Kaoruko e aí ele diz que quer contar uma coisa pra ela. Depois nós cortamos pra Kyoko abrindo a porta da confeitaria e percebendo que não tá mais chovendo. Ela procura pelo Rintaro e percebe que ele deve estar com a Kaoruko agora. Depois a Kyoko se lembra de uma conversa que eles tiveram em família esses dias. Então ela abre um sorriso, sentindo que esse céu limpo é um presente pela determinação do Rintaro. Quando nós voltamos pra Kaoruko e pro Rintaro, ele acaba de contar que ele quer se tornar um confeiteiro. E é claro que a Kaoruko dá todo o apoio do mundo pra ele, e ela também pretende se tornar cliente número 1. Ouvindo isso, o Rintaro fica em paz, e ele até brinca que ela poderia acabar com todo o estoque de uma só vez. Natsusawa tá se apaixonando pela Subaru, e ele não sabe o que fazer com esses sentimentos. O capítulo 120 começa com os garotos entregando alguns presentes de White Day pras garotas. Elas comentam que elas gostaram da embalagem, e todos dizem que eles compraram juntos. Depois eles conversam sobre a aula de educação física de hoje, e da Subaru quase fazendo a cesta de basquete. Eles até começam a falar sobre sair de novo, mas dessa vez chamando o Rintaro e a Kaoruko, vai ser muito mais divertido com eles. Depois as garotas contam que a Kaoruko tava bem ansiosa pra volta pra casa, dava pra ver de longe. E aí os garotos contam que o Rintaro se esforçou bastante pra fazer o presente da Kaoruko. Na semana passada, ele tava com vários rascunhos de bolo no caderno, e de alguma forma ele também parecia completamente diferente, como se tivesse renovado e se divertindo bastante. Mas mesmo assim, o Rintaro se cansou tanto que ele acabou dormindo na sala. É como se ele tivesse passado a noite acordado testando ideias pros bolos. E aí as garotas ficam curiosas, querendo ver as fotos que provavelmente a Kaoruko vai postar. Depois eles comentam que queriam muito comer o bolo do Rintaro mais uma vez. Parece que os últimos estavam realmente muito bons. Até que Yorita muda de assunto e pergunta como é que foi o simulado da faculdade. Acontece que o Natsusawa já tinha contado que o resultado saiu na semana passada. Depois a Subaru conta que ela acabou ficando na média e só se saiu bem em alguns assuntos que ela estava bem confiante, e que o nível daquela prova era bem alto mesmo. Aí o Zohara até comenta que a Subaru levou algumas apostilas para poder tirar algumas dúvidas com o Natsusawa, e aí vemos ele ficando meio surpreso. Mas a Subaru fala que ela não precisa ver agora e que eles podem ver isso se eles tiverem um tempinho. Até que do nada o Zami se levanta com ideia, ele quer deixar os outros estudando e brincar nas barras. E aí o Zohara aproveita a chance e vai se divertir junto com ele. Depois Yorita se levanta pra ir também, mas ele só vai pra ficar de olho pra que ninguém acabe se machucando lá. E aí ele anda até eles sem acreditar que eles fazem parte do ensino médio. Só que enquanto Yorita anda, Subaru comenta que Yorita parece sua mãe cuidando de crianças. E aí o Natsusawa solta uma risadinha abafada. Ele não esperava ver isso saindo justamente da boca da Subaru. Ela também solta uma risadinha, e aí o Natsusawa foca no rosto dela, se lembrando das expressões e de tudo que ela falou nos outros eventos. Até que a Subaru corta aquele silêncio e pergunta como é que foi na prova. E aí o Natsusawa conta que no primeiro dia ele não foi muito bem, mas no segundo dia ele acabou compensando. E aí rapidamente a Subaru percebe que foi a conversa com Hidaka que fez ele ter esses resultados. Depois o Natsusawa comenta que ele se acha patético por errar, só por causa da cabeça dele tá fora do lugar. Mas a Subaru já tinha dado uma bronca nele por fazer esse tipo de coisa. Depois ela abre um leve sorriso e conta que ela tá feliz por ele ter conseguido se resolver com seu antigo amigo. Depois o Natsusawa conta que ele falou pros seus amigos sobre a conversa com Hidaka, e claramente eles ficaram bem felizes. E aí mais uma vez, o Natsusawa agradece por tudo que a Subaru fez por ele. Até que a atenção dele se volta pro Zami girando que nem um peão naquela barra, e aí a Subaru fecha seu livro e diz que eles não precisam estudar agora. Ela conta pro Natsusawa que naquela época que ela se desculpou com os garotos no parque, ela nunca imaginou que eles iam ficar tão próximos, e que hoje poderiam se encontrar como amigos. Ela fica feliz por cada memória que ela fez com eles. De pessoas que ela se importa tanto, faz ela se sentir muito grata, e é por isso que ela quer aproveitar bem o tempo que eles passam juntos. Uma lembrança de tudo que aconteceu aparece, e aí o Natsusawa confirma que essa é uma ótima forma de se pensar. Depois a Subaru se levanta da mesa, e ela chama o Natsusawa para se reunir com os outros. E aí, enquanto o Natsusawa vê a Subaru andando até os seus amigos, ele fica somente repassando aquelas palavras na sua cabeça. Agora, ele já não tem mais dúvidas. O Natsusawa entende que ele realmente gosta da Subaru, mas ele ainda não quer que a relação deles mude. O Natsusawa assistiu a Subaru por todo esse tempo, enquanto ela estava dando o máximo de si para melhorar. Ela acreditou nele e disse que ele ia ficar bem, independente do que acontecesse. Mas na cabeça dele, isso não passa de um desenvolvimento de uma paixão platônica. No exato momento que ele pensa isso, a Subaru vem na sua cabeça mais uma vez, e vendo ela sorrir daquele jeito, simplesmente ele começa a pensar que ele ainda não consegue dizer que ama ela. Então ele tenta convencer a si mesmo que ele não pode se apaixonar pela Subaru. Depois o Uzami chama o Natsusawa para se juntar a todos, e a Subaru também faz o mesmo. E quando o Natsusawa olha para ela, nós vemos que o rosto dele é de alguém completamente apaixonado. Se passa um tempo, e aí todos saem do parque, e aí o Uzami tá meio tonto, mas aí o Zohara fala que ela se divertiu bastante. Depois Yorita se lembra de algo, e ele pergunta pras garotas se elas sabem o porquê das cortinas da escola da Kikyo viverem fechadas. Parece que há 10 anos atrás não era bem desse jeito. Acontece que no ano novo, o irmão do Yorita contou isso pra ele, e ele também contou várias histórias sobre as duas escolas. Depois Yorita e Natsusawa logo se lembram de como as garotas tratavam os meninos da Chidori, mas há 10 anos atrás, essa raiva não era tão óbvia assim. Então a Subaru diz que ela não sabe nada sobre isso. Depois eles comentam sobre o dia da prova, e que ninguém além do Hidaka viu ela e o Natsusawa juntos. Mas quando olhamos para Yozuhara, ela parece meio quieta demais, parece que ela sabe de algo. Depois disso, vemos que esses foram os últimos dias deles no segundo ano de ensino médio, e agora eles estão entrando no mês
mês de abril e vai começar o terceiro ano da turma.